Bom dia, família do canal Empresários em Ação. Hoje vocês vão acompanhar como uma decisão importante pode esconder um detalhe que muda tudo. Então já se inscreve no canal para não perder nenhuma história e vamos lá para o vídeo de hoje. Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é coincidência. O vento soprava forte contra as enormes janelas de vidro do edifício mais alto do centro financeiro da cidade. Lá do alto, os carros pareciam pequenos brinquedos se movendo em fileiras infinitas e as pessoas eram apenas pontos distantes caminhando com pressa pela calçada. No centro de uma sala gigantesca e luxuosa, com móveis de madeira nobre e decorações caras, estava Fernando Guedes. Ele tinha 58 anos de idade e uma postura que impunha respeito imediato a qualquer pessoa que cruzasse o seu caminho. Fernando observava a paisagem urbana com um olhar distante e pensativo, vestindo seu impecável terno preto, uma marca registrada de sua elegância, seriedade e poder. Ele havia dedicado 30 longos anos de sua vida para erguer a Guedes Logística Internacional, transformando uma pequena e modesta transportadora em um verdadeiro império global de transportes e entregas. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. A sala de Fernando estava perfeitamente silenciosa, mas a mente do empresário estava um verdadeiro caos. O peso das decisões recentes esmagava seus ombros como uma rocha pesada. Ele começou absolutamente do zero. Quando era apenas um jovem sonhador de 25 anos de idade, ele comprou um caminhão usado com todas as suas economias suadas. Ele mesmo dirigia pelas estradas perigosas e esburacadas durante dias e noites sem dormir direito. Ele carregava caixas pesadas debaixo de sol e chuva, negociava valores de fretes por centavos e muitas vezes não tinha dinheiro suficiente para comprar uma refeição completa no final do dia. Mas ele nunca desistiu de seu grande sonho. O suor de seu rosto e a calosidade de suas mãos construíram cada pilar daquela empresa gigantesca que agora contava com milhares de funcionários ao redor do mundo inteiro. A Guedes Logística Internacional era o orgulho de sua vida, o seu grande legado para o mundo da logística. No entanto, o mercado mundial mudou muito rápido e Fernando precisou tomar decisões difíceis para manter a sua empresa no topo da concorrência. Para expandir os negócios para o continente asiático e comprar uma nova frota de navios cargueiros, a empresa precisava de uma injeção de dinheiro muito grande. Foi então que surgiram os novos investidores de um grupo financeiro poderoso. Eles prometeram o dinheiro necessário e uma parceria de sucesso duradouro. As negociações duraram longos e exaustivos meses. Foram dezenas de reuniões cansativas, centenas de e-mails trocados e montanhas de contratos analisados pelos advogados de ambas as partes. Fernando confiou plenamente na sua equipe jurídica. Ele acreditava que estava assinando um acordo de parceria justa, onde ele continuaria sendo o presidente e o tomador de decisões principal, enquanto os investidores teriam apenas uma parte dos lucros e cadeiras no conselho de administração. A assinatura final ocorreu algumas semanas atrás, e hoje seria o dia em que o novo conselho assumiria oficialmente suas posições dentro do prédio da empresa. Enquanto Fernando respirava fundo em sua sala confortável, bem longe dali, no andar térreo do mesmo edifício de luxo, a realidade era completamente diferente. Sônia Carvalho chegou ao trabalho pontualmente antes do sol nascer completamente. Ela tinha 45 anos de idade e uma força de vontade inabalável que a fazia enfrentar qualquer dificuldade com a cabeça erguida. O despertador de sua casa humilde tocou de madrugada e ela se levantou em total silêncio para não acordar sua família que dormia tranquilamente. Ela preparou um café forte e bem quente, comeu um pedaço de pão simples e saiu para pegar o ônibus lotado que a levaria até o centro da cidade. Sônia era uma das faxineiras responsáveis pela limpeza dos andares administrativos da Guedes Logística Internacional. Ela bateu o seu ponto no relógio da parede, foi até o vestiário dos funcionários e vestiu o seu uniforme de trabalho. A sua roupa era inteiramente azul, do tecido mais resistente para aguentar o trabalho diário, e ela sempre colocava com muito cuidado
cuidado as suas luvas amarelas para proteger as mãos dos produtos químicos de limpeza. Sônia era uma mulher muito atenta e detalhista. Ela gostava do que fazia e mantinha os escritórios sempre brilhando. Ela sabia que o seu trabalho era invisível para a grande maioria daqueles executivos ricos que passavam por ela nos corredores, mas ela não se importava com isso. Ela trabalhava duro para garantir o sustento de sua casa e pagar os estudos de seus filhos. A rotina de Sônia começava sempre pelos corredores principais. Ela pegava o seu carrinho de limpeza abastecido com desinfetantes, panos macios, rodos e vassouras. O cheiro de limpeza começava a tomar conta do ambiente enquanto ela passava o pano úmido no chão de mármore brilhante. Com suas luvas amarelas, ela esfregava cada mancha até que o chão parecesse um espelho. Ela conhecia cada canto daquele prédio de cor e sabia exatamente quais salas ficavam mais sujas depois de um dia inteiro de reuniões intensas. O andar jurídico era sempre o pior de todos. Os advogados da empresa viviam sob pressão constante e pareciam não ter tempo para jogar o lixo nas lixeiras corretamente. Sônia empurrou o seu carrinho de limpeza pelos corredores silenciosos até chegar no setor dos advogados. As luzes ainda estavam apagadas em algumas salas, mostrando que a maioria dos funcionários do escritório ainda não havia chegado para trabalhar. Sônia acendeu as luzes e começou a sua jornada. Ela recolhia copos de café vazios, papéis amassados, jogados no chão e limpava as mesas de vidro com um produto especial. O seu uniforme azul contrastava com a decoração cinza e fria do ambiente corporativo. Ela trabalhava de forma metódica, seguindo um ritmo que ela mesma aperfeiçoou ao longo de 5 anos, trabalhando na mesma empresa. Naquela manhã específica, havia uma tensão estranha no ar. Sônia podia sentir isso. Mesmo sendo apenas a faxineira, ela tinha uma intuição muito forte sobre o clima do escritório. Nos últimos dias, ela notou que os advogados de Fernando estavam trabalhando até tarde da noite. Ela encontrava caixas de pizza vazias nas lixeiras e via os rostos cansados dos funcionários quando ela chegava para o turno da manhã. Ela sabia que algo muito grande estava acontecendo na empresa, pois os comentários nos corredores não paravam. Sônia ouviu os funcionários comentando sobre os novos donos e sobre a grande reunião que aconteceria naquele mesmo dia. Ela não entendia de negócios bilionários ou de ações da Bolsa de Valores, mas ela torcia para que as coisas dessem certo para o Sr. Fernando. Sônia admirava o milionário. Ela o via chegar todos os dias, sempre com o seu terno preto e uma expressão séria, mas ele sempre respondia ao seu bom dia com educação, algo que muitos diretores mais jovens da empresa não faziam. No andar de cima, Fernando Guedes continuava olhando para a cidade. Ele precisava se preparar para a reunião. Ele caminhou até a sua mesa e serviu um copo de água gelada. Suas mãos tremiam levemente, o que era algo muito raro de acontecer. Fernando era conhecido por ser um homem de gelo durante as negociações, implacável e calculista. Mas hoje, uma sensação terrível de ansiedade tomava conta de seu peito. Ele sentou em sua cadeira de couro e abriu a gaveta de sua mesa, tirando de lá uma cópia encadernada do contrato final que ele havia assinado com os investidores do grupo financeiro. O documento tinha centenas de páginas cheias de termos jurídicos complexos, cláusulas gigantescas e parágrafos escritos em letras minúsculas. Ele folheou as páginas lentamente. Os seus advogados garantiram que o controle majoritário das decisões da empresa continuaria sendo dele. Eles afirmaram que o Conselho de Investidores teria poder de veto apenas em compras que ultrapassassem um valor absurdo, mas a administração diária e o controle das diretorias permaneceriam sob o comando absoluto de Fernando. No entanto, o comportamento dos novos investidores nos últimos dias estava deixando Fernando extremamente desconfiado. Eles enviaram uma equipe de transição agressiva que começou a exigir senhas de sistemas, acessos a contas bancárias confidenciais e relatórios de desempenho de diretores antigos de extrema confiança de Fernando. Quando ele questionou essa atitude invasiva, o líder dos investidores apenas sorriu e disse que era um procedimento padrão para conhecer a empresa de perto. Fernando não gostou daquele sorriso. Ele sentia que havia caído em alguma armadilha, mas não conseguia provar nada. Ele leu o contrato de
diversas vezes desde então, buscando qualquer palavra solta ou frase mal escrita, mas tudo parecia estar perfeitamente dentro da lei e das negociações acordadas verbalmente nas dezenas de reuniões. O relógio na parede do escritório de Fernando marcou o horário. Estava na hora de descer para a grande sala de conferências no andar principal, onde a reunião de transição aconteceria. Ele ajeitou a gravata de seu terno preto, respirou fundo e caminhou em direção à porta. Cada passo que ele dava parecia pesar 1 tonelada. Ele caminhou pelo corredor largo, cumprimentando alguns funcionários que passavam por ele com sorrisos nervosos. Todos sabiam que aquela reunião mudaria os rumos da empresa. O silêncio nos corredores era quebrado apenas pelo som de seus sapatos caros, tocando o chão de mármore. Enquanto Fernando descia pelo elevador panorâmico, Sônia terminava de limpar a última sala do setor jurídico. Ela passou o pano úmido no chão, arrumou as cadeiras ao redor da mesa de reuniões secundária e tirou o lixo das lixeiras de metal. Suas luvas amarelas brilhavam sob a forte luz das lâmpadas do teto. Ela se sentia orgulhosa de ver tudo tão limpo e organizado. O seu uniforme azul estava levemente suado, indicando o esforço físico da manhã. Ela olhou para o relógio e viu que precisava se apressar para limpar a sala de descanso dos funcionários antes que o horário do café da manhã começasse e o local ficasse cheio de pessoas. Ela pegou o seu carrinho e saiu da sala em silêncio. No caminho para a sala de descanso, Sônia precisou passar em frente à sala de arquivos mortos. Era uma sala enorme e cheia de estantes de metal lotadas de caixas de papelão cheias de documentos antigos. Geralmente, essa sala ficava trancada, mas hoje a porta estava encostada. Sônia parou por um momento, curiosa. Ela sabia que não deveria entrar ali sem autorização, mas ela também sabia que uma porta aberta em uma empresa daquele tamanho era um risco de segurança. Ela empurrou a porta levemente para ver se havia alguém ali dentro. A sala estava vazia e um pouco escura. O cheiro de papel velho e poeira invadiu o seu nariz. Ela decidiu que iria apenas encostar a porta corretamente e trancar a fechadura, mas algo chamou a sua atenção. Sobre uma pequena mesa de apoio perto da entrada da sala de arquivos, havia uma pilha de documentos espalhados de forma muito bagunçada. Parecia que alguém estava procurando algo com muita pressa e deixou tudo desorganizado de qualquer jeito. Sônia era uma pessoa muito organizada por natureza. Ver papéis importantes jogados daquela maneira a incomodou profundamente. Ela pensou em simplesmente fechar a porta e ignorar a bagunça. Afinal, aquele não era o seu trabalho principal. Mas ela sabia que os advogados ficariam furiosos se encontrassem os papéis daquele jeito. Movida por um senso de responsabilidade enorme, Sônia deixou seu carrinho de limpeza no corredor e entrou na sala. Com as suas luvas amarelas cobrindo as mãos, Sônia começou a juntar os papéis espalhados sobre a mesa para formar uma pilha organizada. Ela não queria ler o conteúdo, pois sabia que eram documentos confidenciais da empresa. Mas, ao juntar as folhas brancas, ela percebeu que algumas páginas estavam com manchas redondas de café, como se alguém tivesse apoiado uma xícara em cima delas durante muito tempo. Ela suspirou, pensando no desleixo das pessoas que ganhavam fortunas, mas não sabiam cuidar de um simples pedaço de papel. Sônia continuou organizando a pilha de documentos, alinhando as bordas perfeitamente. Foi nesse momento, enquanto arrumava os papéis manchados de café, que Sônia notou um título escrito em letras garrafais no topo de uma das páginas. O título dizia respeito ao contrato de fusão e parceria com o novo grupo de investidores. Sônia reconheceu o nome da empresa parceira porque era o único assunto discutido nos corredores nas últimas semanas. Ela parou por um instante, segurando a folha de papel em suas mãos, protegidas pelas luvas amarelas. A sua curiosidade foi mais forte do que a sua vontade de sair daquela sala. Ela olhou para o corredor para ter certeza de que ninguém estava vindo. O corredor estava completamente vazio e silencioso. Sônia começou a olhar as outras páginas que estavam junto daquela. Pareciam rascunhos ou versões antigas do contrato final. Muitas páginas tinham anotações feitas à mão com caneta vermelha, com riscos cortando parágrafos inteiros e palavras novas escritas nas margens. Sônia não tinha faculdade e muito menos entendia de leis complicadas, mas ela sabia ler muito bem e tinha uma inteligência prática impressionante. Ela começou a ler algumas das
anotações escritas em vermelho. A maioria falava sobre garantias bancárias e prazos de pagamento que não faziam o menor sentido para ela. No entanto, uma página específica chamou muito a sua atenção. Era a página que tratava sobre o conselho de administração da empresa. Na versão do papel que ela segurava, havia um parágrafo longo dizendo claramente que Fernando Guedes teria o poder de decisão final em todas as questões estruturais da empresa, independentemente da votação dos novos membros do conselho. Esse parágrafo estava marcado com um grande círculo vermelho e ao lado dele havia uma anotação feita com uma letra muito agressiva e rápida. A anotação dizia para remover aquele parágrafo inteiro na versão final e substituir por uma cláusula de votação por maioria simples, transferindo o poder absoluto para as mãos dos novos investidores. Sônia franziu a testa, confusa com o que estava lendo. Ela não entendia muito sobre o assunto, mas ela sabia que poder de decisão significava quem mandava na empresa. Se Fernando Guedes não tivesse o poder de decisão final, isso significava que os outros homens mandariam nele. Isso não parecia certo. O pouco que ela ouviu os advogados conversarem no corredor indicava que Fernando jamais aceitaria perder o controle da empresa que ele mesmo fundou. Ela se lembrou de ver Fernando assinando os papéis, comemorando que ainda era o dono do negócio. Como alguém poderia pedir para tirar aquela parte tão importante do contrato? Enquanto Sônia segurava o papel manchado, o som de passos fortes começou a ecoar pelo corredor do setor jurídico. Alguém estava se aproximando rapidamente. Sônia se assustou. Ela sabia que seria punida severamente se fosse pega lendo documentos confidenciais na sala de arquivos mortos. Ela dobrou o papel rapidamente e guardou dentro do bolso do seu uniforme azul de forma instintiva. O seu coração começou a bater mais rápido. Ela arrumou o resto dos papéis na mesa em 1 segundo, virou de costas e começou a passar o seu pano de limpeza na estante de metal mais próxima, fingindo estar trabalhando arduamente. A porta da sala de arquivos foi empurrada com força. Um homem jovem e alto, vestindo roupas formais de escritório, entrou na sala bufando de irritação. Ele era um dos assistentes jurídicos do departamento. Ele olhou para Sônia com surpresa, como se não esperasse encontrar a faxineira ali dentro. Sônia continuou passando o pano na estante de forma concentrada, esperando que o seu uniforme azul e as suas luvas amarelas servissem como um escudo protetor contra qualquer questionamento. O assistente jurídico ignorou Sônia completamente e foi direto para a pilha de papéis que ela havia acabado de organizar na mesa. Ele começou a procurar desesperadamente por algo no meio das folhas, desarrumando tudo novamente em questão de segundos. Ele resmungava palavras irritadas em voz baixa, revirando as páginas sem parar. Sônia continuou limpando a estante, mas mantinha a sua atenção voltada para o jovem assistente. Ela percebeu que ele estava procurando exatamente a página que agora estava escondida no bolso do seu uniforme azul. O assistente jurídico jogou os papéis na mesa com força, visivelmente frustrado. Ele esfregou o rosto com as mãos e saiu da sala de arquivos, caminhando rápido e batendo a porta atrás de si de forma mal educada. Sônia parou de limpar a estante e soltou a respiração que ela nem sabia que estava prendendo. Ela estava sozinha novamente. Ela colocou a mão sobre o bolso do seu uniforme azul e sentiu o papel dobrado ali dentro. Ela não sabia exatamente o que havia acabado de acontecer, mas algo dentro de si lhe dizia que aquele papel era muito mais importante do que uma simples folha manchada de café esquecida na sala de arquivo. No andar principal, a grande sala de conferências estava completamente cheia. O ambiente luxuoso contrastava com a tensão pesada que pairava no ar. A mesa de reuniões era enorme, feita de uma madeira escura e polida, rodeada por dezenas de cadeiras confortáveis de couro legítimo. A equipe de Fernando estava sentada de um lado da mesa. Do outro lado, acomodava-se a equipe gigantesca dos novos investidores. Eram homens e mulheres com expressões faciais duras, segurando pastas cheias de documentos e computadores modernos. Fernando entrou na sala caminhando devagar. O seu terno preto parecia brilhar sob as luzes fortes da sala de reuniões. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que sempre pertenceu a ele durante as últimas 3 décadas. O silêncio na
na sala era total quando Fernando se sentou na sua cadeira presidencial. Ele olhou para cada um dos rostos presentes naquela sala gigante. Ele confiava em sua equipe, mas não confiava nas pessoas do outro lado da mesa. O líder do grupo de investidores, um homem de 40 e poucos anos, com um sorriso falso e olhar penetrante, limpou a garganta para quebrar o silêncio desconfortável que dominava o ambiente. A grande reunião estava prestes a começar. O destino de uma empresa de logística internacional, avaliada em bilhões, estava prestes a ser decidido naquelas próximas horas. Fernando respirou fundo, preparando-se para a guerra de palavras que viria a seguir. Ele não fazia a menor ideia de que a sua salvação estava nas mãos de uma faxineira com um uniforme azul, luvas amarelas e um simples papel dobrado no bolso, enquanto continuava o seu trabalho silencioso no andar de cima. O bater pesado das grandes portas de madeira maciça da sala de reuniões ecoou como um trovão, isolando completamente o ambiente do resto da empresa. O som marcou o início de um confronto silencioso e muito perigoso. Fernando Guedes estava sentado na cabeceira da mesa extensa, vestindo seu terno preto com a postura reta de um verdadeiro líder que não aceitava ser intimidado por ninguém. Do outro lado, o líder dos investidores, um homem chamado Roberto, exibia um sorriso arrogante que irritava profundamente qualquer pessoa que o olhasse de perto. Roberto abriu uma pasta de couro reluzente e retirou dezenas de documentos oficiais, espalhando os papéis sobre a mesa de vidro com um gesto teatral e exagerado. Os advogados de Fernando engoliram em seco, sentindo que o clima de parceria amigável que existia nas semanas anteriores havia desaparecido por completo, dando lugar a uma atmosfera de dominação fria e calculista. Roberto pigarreou e começou a falar com um tom de voz que não admitia contestações. Ele explicou detalhadamente que o Conselho de Investidores já havia tomado decisões cruciais sobre o futuro da Guedes Logística Internacional. A primeira ordem do dia seria o fechamento imediato de 3 filiais na América do Sul e a demissão de 500 funcionários antigos para reduzir custos operacionais. Fernando apertou as mãos com tanta força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Ele jamais permitiria que pessoas que construíram a empresa junto com ele fossem jogadas na rua de uma hora para a outra, apenas para aumentar a margem de lucro de engravatados que nunca carregaram uma única caixa na vida. Com a voz firme e carregada de autoridade, Fernando interrompeu Roberto imediatamente, afirmando com todas as letras que aquela decisão estava vetada por ele e que nenhum funcionário seria demitido sem a sua autorização expressa e pessoal. O sorriso arrogante de Roberto ficou ainda maior. Ele olhou para os seus próprios advogados e depois voltou o olhar diretamente para o rosto sério de Fernando. Com uma calma irritante, Roberto informou que Fernando não possuía mais o poder de vetar absolutamente nada dentro daquela sala. O milionário franziu a testa, confuso e indignado. Ele bateu a mão espalmada sobre a mesa e exigiu respeito, lembrando a todos os presentes que ele era o presidente e o acionista majoritário com poder de decisão final garantido em contrato. Foi nesse exato momento que um dos advogados dos investidores empurrou uma cópia do contrato assinado na direção de Fernando. O advogado apontou para a página 42, onde ficava a cláusula de controle administrativo. Enquanto o desespero começava a tomar conta da sala de reuniões, no andar de cima, Sônia caminhava pelos corredores com o coração batendo descompassado dentro do peito. A sua roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, e ela sentia que o papel escondido no bolso de sua calça pesava muito mais do que todas as ferramentas do seu carrinho de limpeza juntas. Ela precisava encontrar alguém de confiança para entregar aquele documento manchado de café. Ela pensou nos grandes executivos, mas logo descartou a ideia. Eles eram distantes e poderiam muito bem fazer parte de alguma armação. Sônia precisava de alguém que fosse leal a Fernando de verdade. Foi então que ela se lembrou de Marcos. Ele era um assistente jurídico de 28 anos de idade, um rapaz muito educado e trabalhador que sempre a tratava com muito respeito e gentileza. Marcos idolatrava o Sr. Fernando e falava frequentemente sobre como o
multimilionário o ajudou a pagar os estudos no início de sua carreira. Sônia empurrou seu carrinho de limpeza em direção à pequena sala, que Marcos dividia com outros 3 assistentes no final do corredor do departamento jurídico. Quando ela chegou na porta, notou que Marcos estava sozinho. Os outros assistentes provavelmente estavam acompanhando a grande reunião no andar de baixo. Marcos estava com a cabeça baixa, cercado por pilhas imensas de processos e pastas antigas, parecendo extremamente exausto. Sônia entrou na sala em total silêncio. Ela deixou o carrinho de limpeza perto da porta e caminhou até a mesa do rapaz. Ela limpou a garganta suavemente para chamar a atenção dele sem assustá-lo. Marcos levantou o rosto rapidamente, parecendo surpreso ao ver a faxineira parada bem na sua frente com uma expressão tão séria. Sônia olhou para os lados para ter a certeza absoluta de que ninguém estava escutando a conversa deles. Ela respirou fundo e perguntou se ele tinha 1 minuto para olhar uma coisa muito estranha que ela havia encontrado na sala de arquivos mortos mais cedo. Marcos, sempre muito atencioso, assentiu e pediu que ela mostrasse o que era. Com as mãos tremendo levemente por conta do nervosismo, Sônia retirou a folha amassada e manchada de café de dentro do bolso do seu uniforme. Ela esticou o papel sobre a mesa do assistente, alisando as bordas com as suas luvas amarelas para que ele pudesse ler as anotações feitas com a caneta vermelha. Sônia explicou em voz baixa como o outro assistente mal-educado havia entrado na sala bufando e procurando desesperadamente por papéis parecidos com aquele. Marcos pegou a folha de papel e ajustou os seus óculos de grau no rosto. No início, ele apenas passou os olhos rapidamente, achando que era apenas lixo do escritório que não tinha importância alguma. Porém, quando ele leu o parágrafo circulado em vermelho e a instrução clara para remover o poder de decisão final de Fernando Guedes do contrato definitivo, o rosto do rapaz empalideceu completamente. Ele arregalou os olhos e aproximou o papel do rosto, lendo a mesma frase 3 vezes seguidas para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Marcos conhecia o contrato original de cor e salteado. Ele passou noites em claro revisando a primeira versão junto com os advogados seniores. Ele sabia perfeitamente bem que aquela alteração violenta jamais havia sido discutida ou aprovada pela equipe de Fernando durante os longos meses de intensas negociações financeiras. No andar de baixo, o clima na sala de reuniões havia chegado ao limite do insuportável. Os advogados de Fernando pegaram a cópia do contrato apontada por Roberto e começaram a ler a cláusula 42 em voz alta. O parágrafo que antes garantia a palavra final ao fundador da empresa havia sumido por completo. Em seu lugar, havia um texto confuso e cheio de armadilhas legais que transferia todo o poder estratégico e administrativo para as mãos do conselho, ou seja, para as mãos do grupo de investidores. Fernando sentiu um gosto amargo e metálico na boca. O seu império, a empresa que ele construiu com sangue e suor durante décadas a fio, havia sido roubada bem debaixo do seu nariz, com a sua própria assinatura validando o golpe covarde. Os advogados de Fernando começaram a falar todos ao mesmo tempo, alegando que aquela versão do contrato era uma fraude e que eles nunca haviam revisado aquele texto específico. Roberto, mantendo a sua frieza assustadora, rebateu as acusações imediatamente. Ele abriu a última página do calhamaço de papéis e apontou diretamente para a assinatura inconfundível de Fernando Guedes, reconhecida em cartório e autenticada com selos de segurança. Roberto afirmou com firmeza que os advogados de Fernando foram negligentes e não leram a versão final enviada na madrugada anterior ao dia da assinatura. Segundo Roberto, tudo foi feito dentro da mais rigorosa lei, e Fernando havia assinado o documento por livre e espontânea vontade, concordando com todas as cláusulas impostas pelo Conselho. A humilhação era profunda e cortante. Fernando olhou para os seus advogados de confiança, os homens para os quais ele pagava
pagava salários gigantescos e viu apenas expressões de terror e incompetência. Eles falharam miseravelmente em proteger a empresa. O milionário ajeitou o seu terno preto e levantou-se da cadeira de couro, de forma lenta e majestosa. Mesmo diante da maior derrota de sua carreira inteira, ele não abaixaria a cabeça para um bando de golpistas aproveitadores. Ele olhou no fundo dos olhos de Roberto e declarou com a voz grave que aquela reunião estava suspensa até que ele fizesse uma auditoria completa em cada vírgula daquele contrato nojento. Roberto apenas riu de forma debochada e avisou que ele poderia auditar o que quisesse, mas que as demissões dos 500 funcionários começariam no dia seguinte, quer Fernando gostasse ou não da ideia. Fernando virou as costas e caminhou em direção às grandes portas de madeira maciça. Ele não disse mais nenhuma palavra. Os seus sapatos ecoaram pelo corredor luxuoso enquanto ele caminhava de forma apressada em direção ao elevador privativo. Ele precisava de ar fresco. Ele precisava pensar em uma saída impossível para uma situação completamente perdida. O gigante da logística mundial havia tombado e os abutres já estavam fazendo a festa em cima do seu legado duradouro. Enquanto Fernando subia no elevador com a mente à beira de um colapso nervoso, Marcos pulou da sua cadeira no departamento jurídico. Ele olhou para Sônia com uma expressão de choque misturada com uma ponta de esperança muito distante. O jovem assistente explicou de forma atropelada para a faxineira que aquele pedaço de papel manchado era a prova de que houve má-fé deliberada por parte dos advogados do grupo de investidores. A instrução em vermelho demonstrava a intenção clara de esconder a alteração cruel no meio de milhares de páginas para que ninguém notasse antes da assinatura final. Marcos começou a andar de um lado para o outro na pequena sala, falando sozinho enquanto tentava montar um quebra-cabeça jurídico muito complexo em sua mente rápida. Ele murmurou que apenas a intenção de enganar não seria o suficiente para anular o contrato diante de um juiz implacável. Eles precisavam de um erro técnico, uma falha processual grave que tornasse o documento inválido por completo. O assistente jurídico olhou para a enorme estante cheia de códigos de leis e regulamentações empresariais grossas. Sônia permaneceu parada perto da porta, mantendo a sua postura humilde e aguardando as instruções do rapaz. A sua roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, e ela continuava segurando o seu carrinho de limpeza com firmeza. De repente, Marcos parou de andar e estalou os dedos. Ele correu até o seu computador e começou a digitar freneticamente no teclado. Ele explicou para Sônia, tentando usar palavras simples para que ela pudesse acompanhar o raciocínio, que toda mudança drástica de poder em empresas daquele tamanho e daquele valor exigia obrigatoriamente um anexo específico registrado no órgão comercial do governo. Se os advogados golpistas fizeram a mudança escondida na madrugada, existia uma grande chance de eles terem esquecido de registrar o anexo obrigatório para não chamar a atenção das autoridades competentes antes da assinatura final. Marcos acessou o sistema do governo usando as suas senhas de assistente jurídico. As suas mãos suavam frio enquanto ele procurava pelo registro do anexo da Guedes Logística Internacional. A barra de carregamento na tela do computador parecia demorar uma eternidade inteira para avançar. Sônia se aproximou um pouco mais da mesa, observando a tela com curiosidade e torcendo internamente para que o jovem rapaz encontrasse a salvação para o senhor Fernando. O sistema finalmente abriu a pasta de registros oficiais da empresa parceira. Marcos começou a rolar a tela para baixo, procurando pelo documento específico que validaria a transferência de poder absoluto para as mãos do conselho de Roberto. A tela parou de rolar e o silêncio tomou conta da pequena sala do departamento jurídico. Marcos olhou para o monitor sem piscar, a boca levemente aberta em total espanto. Ele recarregou a página 2 vezes para ter a certeza absoluta de que não era um erro do sistema de internet. O documento de registro do anexo de transferência de poder simplesmente não existia no banco de dados do governo. Os advogados do Conselho de Investidores, na pressa de aplicar o golpe perfeito contra Fernando Guedes e esconder a cláusula 42
papéis no meio do contrato gigantesco, cometeram o erro mais primário e infantil do mundo jurídico. Eles não oficializaram a alteração estrutural no órgão competente. Marcos soltou uma risada nervosa e alta que assustou Sônia por um instante. Ele virou para a faxineira e disse com a voz tremendo de emoção que ela havia acabado de salvar a maior empresa de logística do país de ser completamente destruída. Sem o anexo registrado oficialmente, a cláusula que tirava o poder de Fernando perdia a sua validade imediata, tornando todo o contrato de transferência de comando nulo e totalmente sem efeito prático diante da lei. O poder de decisão final continuava, por direito e por lei, nas mãos do fundador da companhia. O assistente jurídico imprimiu a página do sistema do governo rapidamente e pegou o rascunho manchado de café que Sônia havia encontrado. Ele juntou os papéis e disse para a faxineira que eles precisavam encontrar o Sr. Fernando naquele exato segundo, antes que ele tomasse alguma decisão desesperada e entregasse os pontos de vez. Marcos correu para fora da sala com os documentos nas mãos, deixando Sônia no corredor. A faxineira sorriu aliviada, sabendo que tinha feito a coisa certa. Ela arrumou as suas luvas amarelas, pegou o seu carrinho de limpeza e voltou para o seu trabalho rotineiro, ciente de que o jogo de xadrez bilionário havia acabado de virar a favor do verdadeiro dono da empresa. Fernando Guedes estava em sua sala no andar mais alto do prédio. Ele serviu um copo de bebida forte e caminhou até a grande janela de vidro, observando a cidade movimentada lá embaixo. Ele se sentia um completo tolo por ter confiado em parcerias milagrosas. O seu terno preto refletia a tristeza pesada de sua alma naquele momento de derrota iminente. Ele pensou em sua longa jornada, nas noites mal dormidas, nas dívidas do início, nas viagens perigosas. Tudo aquilo seria jogado no lixo por causa de uma assinatura rápida em uma página escondida. O telefone da sua mesa começou a tocar insistentemente, mas ele não teve vontade de atender. Ele sabia que eram os advogados do grupo inimigo ligando para exigir as senhas dos sistemas principais. A porta do escritório de Fernando foi aberta de forma brusca e desesperada. Marcos entrou correndo, ofegante e suando, segurando os papéis com tanta força que os seus dedos estavam vermelhos. O segurança particular de Fernando tentou segurar o jovem assistente, mas o milionário fez um sinal com a mão, ordenando que o segurança o soltasse imediatamente. Fernando perguntou com uma voz ríspida o que significava toda aquela falta de educação e invasão em um momento tão delicado. Marcos caminhou até a mesa do presidente, respirando fundo para tentar recuperar o fôlego perdido na corrida pelas escadas. Ele estendeu os papéis na direção de Fernando e pediu que ele olhasse os documentos com muita atenção. O milionário franziu a testa, aborrecido com a interrupção, mas a expressão de urgência no rosto do jovem assistente o fez ceder. Fernando pegou o rascunho manchado de café primeiro. Ele reconheceu a cláusula original e viu a anotação agressiva em vermelho, mandando retirar o seu poder de decisão. O sangue do milionário ferveu nas veias, confirmando as suas suspeitas de que os seus próprios advogados foram passados para trás de forma proposital. Em seguida, Marcos entregou a folha impressa do sistema do governo e explicou rapidamente a falha monumental cometida pela equipe jurídica de Roberto. Fernando leu o relatório do sistema de registro. Ele leu novamente. Os seus olhos experientes correram pelas linhas de texto, buscando a falha que Marcos havia apontado. Quando ele finalmente entendeu a magnitude do erro cometido pelos golpistas, um sorriso lento e muito perigoso começou a se formar no canto de sua boca. O jogo ainda não havia chegado ao fim e ele ainda era o rei daquele tabuleiro gigantesco. O golpe dos investidores havia desmoronado por causa da arrogância e da pressa de seus próprios advogados de luxo. Fernando olhou para Marcos com um olhar de profundo respeito e perguntou como ele havia conseguido colocar as mãos naquele rascunho comprometedor tão bem escondido e como ele teve a ideia genial de verificar o sistema do governo. O jovem assistente sorriu timidamente e respondeu que a ideia do sistema governamental foi dele, mas que o crédito de ter
ter encontrado o rascunho e salvado o império inteiro da logística pertencia única e exclusivamente a uma pessoa muito improvável. Marcos revelou que foi a senhora que limpa os corredores, com a sua roupa azul e as suas luvas amarelas protetoras, que percebeu a irregularidade em meio a uma montanha de lixo na sala de arquivos mortos. A revelação deixou Fernando completamente em choque e em silêncio absoluto. A pessoa mais simples da empresa havia derrotado os advogados mais caros da cidade. A luz do sol do meio-dia iluminava a sala imensa do presidente de forma implacável, revelando cada detalhe do rosto cansado, porém agora totalmente renovado, do dono do império corporativo. Fernando Guedes segurava as folhas de papel impressas pelo seu jovem assistente como se estivesse segurando a maior barra de ouro do mundo inteiro. Aquele papel comum de escritório era a grande chave para retomar o controle de sua vida e de seu trabalho de 3 décadas de muito suor. O seu terno preto, sempre impecavelmente alinhado e elegante, parecia agora uma verdadeira armadura de batalha pronta para o combate mais importante de sua longa carreira. Ele olhou no fundo dos olhos do jovem Marcos, um rapaz inteligente de 28 anos de idade, e viu ali a lealdade honesta que ele tanto procurou nos advogados caríssimos que havia contratado ao longo dos anos. A ironia de toda aquela terrível situação era simplesmente gigantesca. A salvação do trabalho de toda a sua vida veio diretamente das mãos de 2 das pessoas mais simples que trabalhavam naquele prédio gigantesco. Fernando caminhou lentamente até a sua mesa de madeira escura e maciça. Ele sentou em sua cadeira presidencial espaçosa e respirou bem fundo, enchendo os pulmões com o ar gelado que saía do ar-condicionado silencioso da sala. A primeira coisa que ele precisava fazer era manter a calma absoluta e não demonstrar desespero em nenhum momento. Ele não podia simplesmente descer até a sala de reuniões principal, gritando de raiva e balançando os papéis no ar, pois isso daria aos falsos investidores a chance de inventar uma nova mentira ou de tentar atrasar uma investigação oficial. Ele precisava ser incrivelmente estratégico, frio e calculista, exatamente como ele sempre foi durante a difícil construção de sua empresa vitoriosa no passado. Ele ordenou que Marcos sentasse na cadeira de couro à sua frente e começasse a explicar, linha por linha, cada detalhe jurídico sobre como eles usariam aquela falha imperdoável contra o líder do grupo inimigo. Enquanto os 2 homens planejavam os próximos passos no último andar do prédio, Sônia Carvalho continuava a sua rotina de limpeza incansável e pesada nos andares inferiores. A sua roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, criando um contraste muito vivo contra as paredes cinzas e sem graça dos escritórios administrativos por onde ela passava todos os dias. Ela empurrava o seu carrinho grande de limpeza com muito cuidado para não fazer barulho e não atrapalhar os diversos funcionários que digitavam sem parar em seus computadores brilhantes. Sônia tinha 45 anos de idade e carregava uma sabedoria prática da vida que não se aprende em escolas caras ou em livros complicados. Ela observava o comportamento das pessoas silenciosamente e sabia ler o clima dos ambientes corporativos muito bem. Ela notou que o clima no prédio inteiro estava completamente diferente daquele começo de manhã tranquilo. Havia pessoas escondidas chorando pelos cantos, gerentes antigos guardando seus pertences pessoais em caixas de papelão e um medo generalizado espalhado pelo ar. A péssima notícia das demissões em massa já havia se espalhado como um incêndio devastador por todos os departamentos da gigantesca transportadora. Sônia chegou à espaçosa copa dos funcionários para realizar a higienização completa das mesas de refeição e lavar o chão pegajoso. Lá dentro, ela encontrou um grupo grande de engravatados, rindo muito alto e comemorando em tom de festa. Eles faziam parte da equipe direta de Roberto, os novos investidores cruéis, que achavam que já eram os donos definitivos de cada cadeira e cada mesa do prédio. Eles bebiam garrafas inteiras de água cara e importada e faziam muitas piadas de mau gosto sobre como os funcionários antigos daquela logística eram incompetentes, lerdos e totalmente ultrapassados para o mercado moderno. Sônia sentiu um aperto muito forte de tristeza e raiva no peito ao escutar
escutar aquelas palavras tão maldosas contra pessoas trabalhadoras. Ela apertou as suas mãos, firmemente protegidas pelas luvas amarelas de borracha, ao redor do cabo liso de sua vassoura, segurando a imensa vontade de dizer algumas verdades duras para aqueles homens desrespeitosos. Ela continuou o seu trabalho em um silêncio absoluto, limpando o chão sujo de migalhas e restos de comida que eles haviam deixado cair de propósito para sujar o ambiente recém-limpo. Ela sabia muito bem que tinha feito a sua parte para tentar ajudar o Sr. Fernando a recuperar a empresa, mas a ansiedade dolorosa de não saber exatamente o que estava acontecendo lá em cima a deixava cada minuto mais agoniada e curiosa. No andar superior, Fernando pegou o telefone fixo de sua mesa de trabalho e ligou diretamente para o seu diretor financeiro de maior confiança, um homem honesto chamado Carlos, que tinha 60 anos de idade e trabalhava com um milionário desde a difícil época em que a empresa possuía apenas 3 caminhões bastante velhos e quebrados. Fernando pediu com voz firme que Carlos subisse imediatamente para a sala da presidência de uma forma muito discreta, sem chamar a mínima atenção dos membros da equipe inimiga que andavam pelos corredores como se fossem verdadeiros reis intocáveis. Apenas alguns curtos minutos depois da ligação telefônica, Carlos entrou na sala da presidência com o rosto completamente pálido e demonstrando um nervosismo enorme. O diretor experiente achava que havia sido chamado até ali em cima para assinar a sua própria carta de demissão e ir para a rua. Quando Carlos sentou rapidamente na cadeira vazia ao lado do jovem Marcos, Fernando virou o monitor de seu computador luxuoso para a frente e mostrou a tela brilhante do sistema governamental, revelando a exata mesma tela que provava sem sombra de dúvidas que o temido anexo de transferência total de poder simplesmente não existia no registro oficial. Carlos arregalou os olhos arregalados, precisando tirar os seus óculos de leitura do rosto e limpar as lentes tremendo para conseguir acreditar de verdade no que estava vendo. Fernando sorriu de uma forma contida e explicou toda a situação perigosa, elogiando muito a inteligência sagaz de Marcos e destacando a coragem incrivelmente impressionante da faxineira batalhadora que encontrou a prova principal do crime abandonada na escura sala de arquivos mortos. Carlos deu um forte soco de comemoração na mesa de madeira, sentindo a forte esperança voltar a bater com muita intensidade em seu peito cansado pelas tristezas daquele longo dia. O plano de retomada de poder de Fernando era extremamente simples e, ao mesmo tempo, algo absolutamente brilhante. Ele exigiu que Carlos utilizasse as senhas matrizes para bloquear de forma imediata todos os acessos financeiros das contas milionárias da empresa. Como o contrato enganoso da nova diretoria se tornava totalmente inválido diante da lei sem o registro obrigatório do governo, a assinatura de Roberto não valia absolutamente nada para os gerentes dos bancos. Os investidores mentirosos não poderiam mover um único e humilde centavo da Guedes Logística Internacional sem a autorização direta, documentada e pessoal do verdadeiro presidente. Paralelamente a isso, Marcos ficou encarregado pela tarefa de redigir depressa um documento oficial com valor legal de suspensão imediata de absolutamente todas as demissões injustas que haviam sido anunciadas pelo Conselho Invasor, baseando o novo documento na fraude documental recém-descoberta. Bem longe do último andar, no andar térreo do edifício monumental, Roberto caminhava sem parar de um lado para o outro na enorme sala de reuniões, distribuindo novas ordens arrogantes e estúpidas para os seus vários assistentes. Ele exigia aos berros que as placas com o nome do antigo presidente fossem retiradas e arrancadas de todas as paredes naquele mesmo instante. Ele mandou um recado cancelando todos os grandes contratos antigos com os leais fornecedores de peças de caminhões para contratar apenas empresas amigas que repassariam comissões secretas de dinheiro para o bolso dele por fora do contrato principal. A ganância descontrolada do homem de terno caro parecia realmente não ter limites morais. Ele ria sozinho perto das janelas, imaginando a fortuna incalculável que ganharia facilmente, destruindo pedaço por pedaço o trabalho de 30 anos seguidos de um homem honesto. Ele ordenou chamar
chamar o chefe da segurança do prédio, um ex-policial rígido de 55 anos de idade, e mandou que os cartões de acesso eletrônico de Fernando Guedes fossem totalmente desativados de todas as catracas de entrada da transportadora. O chefe da segurança parou e hesitou por um longo momento, pois ele admirava profundamente o seu bondoso patrão antigo, mas acabou obedecendo à ordem do homem terrível que ele acreditava ser o novo e absoluto dono de tudo. O grande detalhe que Roberto não sabia de forma alguma era que o enorme sistema geral de segurança das portas do prédio estava diretamente interligado ao sistema central de recursos humanos e de contas bancárias, que por sua vez acabava de ser totalmente travado por Carlos lá no andar de cima. Quando o perplexo chefe da segurança tentou desativar o cartão do verdadeiro presidente pelo computador da portaria, a tela da máquina mostrou repentinamente uma gigantesca mensagem vermelha de erro fatal, informando em letras garrafais que apenas o dono majoritário e absoluto da empresa poderia autorizar exclusões de nível presidencial no sistema. O guarda tremeu e tentou o mesmo procedimento mais 3 vezes seguidas, recebendo exatamente a mesma mensagem ríspida de acesso negado. Roberto presenciou a falha e ficou furioso de uma maneira assustadora. Ele começou a gritar insultos pesados com o pobre segurança de cabelo branco, xingando muito o sistema eletrônico da empresa e chamando absolutamente todos os antigos funcionários do setor de burros e incompetentes. Ele pegou o aparelho de radiocomunicador com raiva e exigiu rispidamente que a equipe de tecnologia da informação resolvesse o problema técnico chato em menos de 5 minutos, ou todos estariam no olho da rua no final do turno. A enorme e vergonhosa confusão no andar de baixo começava a chamar muito a atenção de todas as pessoas que estavam ali perto. As pessoas temerosas paravam de andar nos corredores longos para ver o engravatado Roberto gritando descontroladamente no meio do caminho. Sônia, que estava terminando de limpar os banheiros espaçosos localizados próximos à grande recepção principal do edifício, saiu para o corredor iluminado e ouviu os gritos agudos do homem irado. Ela ajeitou as bordas de sua roupa de trabalho, que é azul, e encostou o corpo cansado no canto da parede mais próxima, observando toda a deplorável cena de uma distância bastante segura. Ela viu com bastante clareza o total desespero crescente nos olhos arregalados de Roberto, quando os velozes técnicos de informática correram para avisar que não podiam fazer absolutamente nada para mudar a situação, pois as senhas mestras de comando da empresa inteira haviam sido bloqueadas de surpresa pelo diretor financeiro original. Sônia deu um sorriso muito tímido e secretamente muito satisfeito. Ela sabia em seu coração que todo aquele maravilhoso caos de tecnologia era o resultado direto e positivo daquele simples pedaço de papel amassado que ela havia tirado daquela sala poeirenta esquecida no tempo. Fernando Guedes levantou devagar de sua confortável cadeira de couro com uma postura renovada e visivelmente cheia de uma força assustadora. Ele ajeitou a gola e as abas do seu perfeito terno preto, sentindo-se muito mais confiante e poderoso do que nunca em sua vida inteira. A derrota incrivelmente amarga daquela manhã havia se transformado na maior vitória pessoal de toda a sua rica história corporativa. Ele olhou profundamente para Carlos e Marcos, agradecendo silenciosamente com o olhar, e avisou que finalmente era a hora de descer até o térreo e acabar com a triste festa dos abutres mentirosos de uma vez por todas as vezes. Os 3 destemidos homens saíram da aconchegante sala da presidência e caminharam lado a lado pelo corredor luxuoso, com passos pesados, firmes e muito determinados. Os inúmeros funcionários que cruzavam o longo caminho deles pelo corredor paravam imediatamente de andar, sentindo a energia poderosa e avassaladora que emanava daquele pequeno trio salvador. O dono verdadeiro da Guedes Logística Internacional estava caminhando para retornar
tomar o trono, que era exclusivamente seu, por direito incontestável e por leis justas. Enquanto Fernando e os seus dois aliados, extremamente leais, esperavam pacientemente o elevador privativo chegar ao último andar do gigantesco prédio, a excelente notícia do bloqueio geral de todos os sistemas de informática já havia chegado aos ouvidos apavorados de toda a desonesta equipe de advogados de Roberto. A luxuosa sala de reuniões, antes cheia de altas risadas e comemorações esnobes com bebidas caras, agora parecia muito mais com um sombrio velório altamente tenso. Os advogados incrivelmente caros do grupo adversário tentavam ligar desesperadamente para as severas autoridades competentes do governo para entender de fato o que havia acontecido de errado em seus planos geniais, mas não encontravam respostas fáceis de maneira nenhuma do outro lado da linha telefônica. O verdadeiro pânico começou a se instalar forte no meio dos traidores engravatados. Eles sabiam perfeitamente bem que se a vergonhosa fraude documental fosse descoberta pela grande mídia e pela justiça, todos eles perderiam as suas prestigiadas licenças de advocacia para trabalhar e poderiam até mesmo acabar apodrecendo atrás das velhas grades de uma cadeia por tentativa descarada de roubo corporativo de alto nível. A longa viagem de elevador da cobertura isolada até o agitado andar térreo pareceu durar incontáveis horas inteiras para os três homens sérios, mas na verdade absoluta durou apenas alguns torturantes minutos silenciosos de muita expectativa. O moderno elevador de vidro panorâmico descia suavemente, revelando os imensos andares da empresa, mostrando os lugares onde milhares de pessoas de bem dependiam fortemente da estabilidade daquele negócio gigantesco para poderem comprar comida e sustentar as suas grandes famílias com dignidade. Fernando sentia o peso dessa imensa e incalculável responsabilidade esmagando os seus ombros largos de líder nato. Ele pensou que não estava lutando unicamente pela manutenção da sua própria fortuna pessoal que sobrava no banco. Ele sentiu que lutava bravamente pela segurança das casas de inúmeros pais e de várias mães de família que dariam a própria vida pela transportadora, agindo com uma coragem invisível, exatamente igual à coragem que Sônia estava demonstrando de forma brilhante naquele exato e inesquecível instante histórico. O milionário fechou os seus olhos por um pequenino segundo, agradecendo silenciosamente e intensamente pela incrível existência daquela corajosa faxineira batalhadora e tão incrivelmente simples que cruzou o seu conturbado caminho na hora mais perigosa possível. As pesadas portas de aço do moderno elevador panorâmico finalmente deslizaram e se abriram inteiramente no saguão de acesso principal do edifício grandioso, fazendo ecoar um discreto som metálico e muito suave pelo espaço aberto. Fernando saiu de dentro da cabine metálica, andando rápido com a sua cabeça bem erguida, sendo seguido de muito perto pelos leais funcionários, Carlos e Marcos. O inteligente rapaz carregava as importantes pastas marrons recheadas com todas as irrefutáveis provas definitivas da grande mentira do contrato falso. O silêncio total e profundo tomou conta instantaneamente da espaçosa e belíssima recepção principal, assim que os pés do dono milionário pisaram firme no grosso tapete de entrada. Todos os apavorados funcionários pararam de trabalhar na mesma hora, segurando as respirações para observar o grande e inevitável confronto final que estava muito prestes a começar e decidir os rumos do futuro de todos. A faxineira Sônia também se encontrava no local, discretamente parada bem perto de uma das largas colunas de sustentação brancas do grande prédio, esfregando sem parar as suas mãos bastante nervosas por cima das suas luvas amarelas de trabalho pesado. Ela fixou o seu humilde olhar diretamente para Fernando e viu uma rara chama de determinação perfeitamente inabalável acesa nos olhos escuros do milionário destemido. Aquele líder cansado do passado estava novamente 100% pronto para vencer de vez a pior batalha decisiva de todos os seus longos e intensos anos de trabalho incansável de logística. Fernando Guedes caminhou com passos contundentes e duros exatamente na grande direção
direção das portas gigantes de madeira envernizada que isolavam a tensa sala de conferências do restante do prédio inteiro. Ele não abaixou a cabeça, não pensou em pedir uma simples licença para poder entrar e não parou de andar para bater suavemente na madeira a fim de anunciar de maneira delicada e educada a sua entrada no próprio espaço. Ele apenas esticou os 2 longos braços para a frente de uma vez só e empurrou furiosamente as 2 pesadas e imponentes folhas das portas de madeira, usando toda a forte força de suas mãos duras ao mesmo exato tempo. A atitude violenta gerou um assustador barulho estrondoso e imenso na parede principal, som alto que fez com que absolutamente todos os falsos investidores presentes na enorme sala gigante pulassem alto e quase gritassem de enorme susto de dentro de suas cadeiras de luxuoso couro muito caro. O prepotente Roberto se encontrava escondido no final da sala comprida e isolada, agarrando o aparelho de telefone colado forte no ouvido, transpirando puro suor frio de preocupação profunda e gritando desesperado com algum cúmplice misterioso lá do outro lado da terrível linha de telefônica distante. No exato momento perigoso em que Roberto olhou assustado e viu Fernando em pé parado, feito um monstro na entrada de sua sala principal, vestindo com orgulho inabalável o seu longo e impecável terno preto muito imponente e muito temido, a pele inteira do rosto do golpista perdeu absolutamente e imediatamente todos os indícios de sua cor normal e habitual, virando bruscamente um branco doentio de quem havia acabado de enxergar um verdadeiro fantasma surgindo do grande e assustador nada. A insuportável arrogância falsa que estava ali momentos antes simplesmente desapareceu, sem deixar um traço sequer em apenas um estalar minúsculo de meros curtos segundos eternos e cheios de muita tensão, sem explicação de nenhuma parte do lugar fechado. Sem precisar pronunciar em voz alta e rasgada uma única palavra de introdução ou de inicialização no encontro inesperado, Fernando começou a caminhar sozinho, de uma forma tão incrivelmente lenta que parecia intencionalmente criada apenas para atormentar a mente perturbada da equipe inimiga e muito intimidadora, caminhando até a mesa de ponta onde o líder de coração escuro dos aproveitadores encontrava-se congelado e tenso, de pé sem ar para respirar normalmente. O sério dono milionário levantou lentamente o seu poderoso braço longo e agarrou de forma violenta a perigosa versão cheia de furos mentirosos do papel criminoso que repousava insolente sobre a transparente mesa de caro vidro refletor. Usando um único e bruto gesto dominado por completa e amarga ira de anos de mentiras aguentadas, ele simplesmente reduziu aquele pedaço asqueroso e desleal do papel em inúmeros pedacinhos completamente rasgados e acabados sem dó nem piedade, permitindo que todas aquelas dolorosas e perversas mentiras chovessem no luxuoso tapete da sua empresa sob a imensa gravidade das consequências implacáveis, como lixo inútil, merecedor de profundo desprezo infinito. Logo em seguida, Marcos não piscou o olho, mas logo deu um grande e incisivo passo valente à frente do milionário irado. O exausto jovem, que trabalhava quase sem folgas, apenas abriu a sua humilde pastinha marrom com as mãos levemente cheias de puro temor controlado e pegou todas as incontestáveis evidências oficiais descobertas no desespero da confusão da sala empoeirada de velhos relatórios jogados, lançando todas as pesadas provas claras e conclusivas das grandes irregularidades das leis desrespeitadas com a anotação marcada na desbotada tinta na cor vermelha, exatamente muito próximo do covarde e derrotado, olhar direto de um derrotado mentor traidor golpista que sentia vergonha do silêncio ensurdecedor dos seus comparsas mudos. Os advogados caros que formavam o grande time da equipe desonesta de Roberto, os mesmos soberbos homens gananciosos e rudes de almas manchadas que durante várias horas seguidas do longo e tenso dia ensolarado de trabalho riram descontroladamente e de forma
forma humilhante, de um jeito arrogante, cheio de desprezo doloroso, que agia e achava que enganaria a tudo, viam agora o pesadelo chegando. Naquele exato instante, eles apenas continuavam paralisados, tremendo perante aquele imenso abismo, sentindo os corpos encolhendo, minúsculos, na escura desgraça, em cada assento da mesa principal e cheia do terrível ambiente destruído para qualquer tentativa fútil de defesa. O peso tenso de cada respiração, do pesado silêncio, sufocava, sem o menor esforço, todos no escritório do alto líder da antiga empresa valiosa de logística, sem haver um único barulho do lado de fora do caos. O formidável líder ofendido não pensou nas consequências, sentiu e aproximou com um ímpeto terrível o seu rosto até o rosto de pálido traidor inimigo destruidor das justiças, despejando pelos olhos pesados relâmpagos escuros e profundos como um furacão furioso a destruir a paz injustamente arrancada de suas grandes mãos do grande trabalho do suado suor. Fernando ergueu as mãos frias de poder destrutivo imenso e ameaçador, balançando de leve o indicador poderoso e mortalmente certeiro e perigoso sobre cada evidência irrefutável impressa pelo valente assistente. O tom usado por ele, uma grossa voz de trovão grave na imensidão sombria de força estrondosa, rasgando como uma gigante navalha superamolada sem fim, perguntou de perto para o oponente se eles, mesmo do alto do trono arrogante de tanta sujeira de mentes egoístas e tão perdidas com corações cheios das cobiças, sem os escrúpulos de vida justa, acharam no fundo de suas péssimas ideias perversas de assalto financeiro que derrubariam as grandes rochas pesadas e intocáveis formadas durante exatas 3 longas distantes gloriosas, décadas gloriosas, do incansável e valoroso esforço sincero, das noites difíceis e da intensa jornada sofrida, do incansável do dono real, por causa de um mero detalhe podre da papelada escondida nos papéis velhos, ignorados que não fariam sucesso. A guerra de verdade havia começado naquele instante e o gigante da logística estava mais vivo do que nunca. Me conte, o que você está achando da história até agora? De onde você está assistindo? Deixe nos comentários para eu saber. O som dos finos pedaços de papel rasgado caindo de forma lenta sobre o tapete felpudo da gigantesca sala de reuniões soou como se fossem pesadas pedras desabando do teto, criando um eco invisível e ensurdecedor dentro da cabeça de cada um dos traidores engravatados ali presentes. Aquele documento fraudulento e cruel, que exatos 15 minutos antes representava a chave de ouro para o roubo definitivo da gigantesca empresa, agora não passava de lixo inútil e sem nenhum valor, espalhado de forma vergonhosa aos pés do verdadeiro dono de tudo. Fernando Guedes respirava de uma forma compassada e profunda. O seu imponente terno preto parecia sugar e dominar toda a energia do ambiente hostil, deixando claro que ele era a única autoridade máxima a ser respeitada naquele edifício inteiro. Ele manteve os seus braços longos, firmemente cruzados na frente do peito largo, observando sem piscar o puro desespero real e cru tomar conta da expressão facial de Roberto. O líder dos falsos investidores engoliu a seco diversas vezes, tentou abrir a boca para balbuciar alguma desculpa esfarrapada, qualquer mentira que pudesse tentar consertar o enorme desastre que havia acabado de acontecer, mas a sua garganta estava completamente travada e ressecada pelo medo profundo. As palavras covardes simplesmente não saíam de sua boca amarga. Os advogados caríssimos e muito prepotentes de Roberto, homens que ganhavam fortunas para destruir empresas honestas ao redor do mundo, começaram a se afastar aos poucos da grande mesa central, dando passos curtos e muito temerosos para trás, como se tentassem criar uma barreira invisível entre as suas próprias pessoas e o crime escandaloso que haviam ajudado a arquitetar nas sombras. Nenhum daqueles homens ricos e gananciosos
gananciosos, queria assumir a culpa solitária pela falha de não ter registrado o anexo das cláusulas de poder no sistema oficial e rigoroso do governo. A arrogância insuportável de cada um deles havia se evaporado de forma muito rápida, sendo substituída por um terror gélido e imobilizador de carreiras arruinadas. Marcos, o brilhante assistente jurídico de 28 anos de idade, permanecia de pé exatamente ao lado de Fernando, segurando com força a sua pequena pasta de onde havia tirado as provas definitivas. O rapaz sentia as suas mãos suarem bastante, mas ele não recuou 1 milímetro sequer diante daquelas pessoas terríveis, pois ele sabia que a grande e verdadeira justiça estava caminhando de mãos dadas com eles naquela tensa tarde decisiva. Vendo que os seus parceiros de crime não iriam pronunciar uma única frase de defesa, Roberto finalmente conseguiu reunir um pouco da sua antiga ousadia e bateu a mão fechada contra a mesa, tentando manter a pose de um grande executivo dominante. O líder inimigo elevou bastante o tom da sua voz trêmula e gritou de forma histérica que todas aquelas provas trazidas por Fernando e pelo jovem assistente eram apenas documentos falsificados em impressoras baratas para tentar criar confusão durante a legal transferência do controle total da diretoria principal. Ele acusou Fernando de agir como um idoso desesperado que não aceitava o futuro moderno dos negócios internacionais, apontando o dedo de forma muito desrespeitosa bem na direção do rosto do milionário. Roberto ameaçou ligar para todos os grandes clientes multinacionais da logística na mesma hora, avisando que iria espalhar boatos horríveis sobre a saúde mental e as contas bancárias de Fernando Guedes, afirmando que destruiria completamente e impiedosamente a reputação de 30 anos da empresa no enorme mercado mundial de transportes terrestres e aquáticos. Fernando Guedes não moveu um músculo do rosto diante das ameaças escandalosas e patéticas do golpista descontrolado. O seu terno preto permanecia alinhado de forma perfeita, transmitindo uma calma absurda que deixava o seu rival ainda mais furioso e desorientado. O dono e fundador da Guedes Logística Internacional deu um passo muito lento e pesado na direção de Roberto, fazendo o homem recuar involuntariamente e esbarrar com força nas cadeiras de couro caro. Com um tom de voz incrivelmente baixo, perigoso e carregado de uma autoridade que congelaria até mesmo o mar mais violento, Fernando explicou pausadamente que não apenas possuía todas as provas originais com as tintas vermelhas que provavam a terrível adulteração documental, como também havia enviado cópias digitais autenticadas de cada folha do contrato falso para os melhores e mais temidos promotores de justiça que atuavam fortemente contra fraudes corporativas no país inteiro. Ele revelou que o seu diretor financeiro, o Sr. Carlos, não apenas bloqueou as dezenas de contas bancárias milionárias contra saques não autorizados, mas também enviou alertas graves e emergenciais para todas as unidades de vigilância de desvios de dinheiro. A grande revelação de que as autoridades governamentais já sabiam do golpe caiu como um peso gigantesco sobre os ombros de todos os traidores encurralados na grande sala fechada. O pânico de Roberto atingiu um nível totalmente incontrolável. Ele percebeu de forma dolorosa que a sua longa carreira de mentiras bem elaboradas havia chegado ao fim absoluto nas mãos de um único homem honesto e determinado. Tomado por um desespero cego e pela raiva de perder milhões de dólares fáceis, o líder golpista teve uma péssima ideia movida pelo puro medo de acabar atrás das frias grades de uma solitária prisão. Roberto avançou rapidamente de maneira violenta em direção a Marcos, tentando arrancar à força a pasta com as provas originais das mãos do jovem assistente, planejando destruir tudo que pudesse incriminá-lo de forma direta, antes que os oficiais da justiça chegassem ao enorme prédio administrativo. O rápido movimento de Roberto foi totalmente contido antes mesmo de chegar perto de Marcos. Fernando, demonstrando um enorme reflexo que mantinha afiado desde os tempos difíceis em que descarregava caminhões pesados debaixo de temporais nas estradas, segurou o braço esticado de Roberto com uma força impressionante para um homem de 58 anos de idade. O aperto de Fernando foi
forte como um verdadeiro torno de ferro, fazendo com que o homem ganancioso e mais novo soltasse um forte grito de dor aguda e surpresa. Fernando empurrou Roberto para trás sem muito esforço, mandando que o covarde mantivesse as suas mãos muito longe dos seus leais e valentes funcionários. Neste exato e tenso momento de grande e barulhento confronto físico, as grandes portas da imensa sala de conferências foram escancaradas de forma muito violenta pelo incansável Carlos, que entrou correndo acompanhado por 6 fortes agentes da Polícia de Crimes Fiscais, homens fardados e com expressões ríspidas, que vieram atender ao chamado de emergência gravíssimo do senhor da logística. A chegada repentina das fortes e armadas autoridades transformou o silencioso cenário de tensão em um gigantesco alvoroço caótico. Os advogados de Roberto tentaram pegar os seus pertences rapidamente para tentar inventar histórias de inocência, enquanto os oficiais começavam a dar severas ordens em voz alta e pedir todas as credenciais de identificação dos presentes no local confinado. Um dos advogados mais jovens da equipe de invasores, notando que todos os seus superiores seriam interrogados rigidamente e levados na mesma hora, tentou aproveitar uma pequena brecha de desatenção geral perto da porta escancarada e saiu correndo sorrateiramente pelo largo corredor do andar térreo. Ele segurava um pequeno pendrive escuro que continha informações valiosas e totalmente sigilosas, roubadas dos servidores durante aquela madrugada de invasão de sistemas. Ele corria desesperado, com as pernas longas tremendo bastante, pensando em alcançar rapidamente a grande saída de emergência dos fundos para escapar livremente de punições severas. No entanto, a fuga covarde do advogado engravatado pelo vasto e iluminado corredor não durou muito tempo. Sônia Carvalho estava atenta a toda a agitação monumental que dominava o prédio principal. Ela havia se posicionado estrategicamente próxima ao cruzamento dos 2 corredores principais de fuga, organizando o seu carrinho com produtos. A sua humilde roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, um contraste vibrante de limpeza verdadeira no meio de tanta sujeira de caráter dos criminosos bilionários. Aos 45 anos de idade, Sônia possuía uma intuição afiadíssima e muita coragem no seu coração bondoso. Quando ela ouviu os fortes passos acelerados e pesados do advogado desesperado vindo em sua direção para tentar escapar impune de todos os terríveis atos criminosos, ela não pensou 2 vezes antes de agir de maneira brilhante. Com um movimento incrivelmente rápido e firme, Sônia empurrou com muita força o seu pesado e enorme carrinho de limpeza lotado de pesados baldes, cheios de muita água com desinfetante, exatamente no meio da estreita e longa passagem, criando uma grande barreira impossível de ser contornada sem que a pessoa tivesse que pular muito alto. O jovem advogado foragido estava correndo de cabeça baixa e não teve nenhum tempo para tentar frear o seu corpo desgovernado antes da forte colisão inesperada. Ele bateu com as suas pernas bruscamente contra o carrinho azul e cheio de produtos, empurrado por Sônia, tropeçando feio e caindo de uma forma desajeitada de cara no tapete macio e recém-limpo pela valorosa mulher protetora da empresa. O grande impacto fez com que o seu pequeno objeto eletrônico, cheio de senhas e de informações valiosas, voasse longe de suas mãos, parando de deslizar bem na frente dos pés calçados com botas de borracha da faxineira. Sônia olhou para o pequeno objeto, curvou o seu corpo devagar e recolheu o pequeno pedaço de tecnologia misteriosa, apertando o objeto de forma segura dentro das palmas firmes e envolvidas pelas suas brilhantes luvas protetoras feitas de borracha resistente e grossa. O advogado caído tentou se levantar atordoado e gritar contra a senhora batalhadora, mas 2 grandes seguranças fiéis a Fernando chegaram correndo a tempo, segurando os braços do fugitivo irresponsável com firmeza e o arrastando de volta para o enorme caldeirão de confusão que era a sala da grande reunião definitiva. Fernando e Marcos acompanharam toda a tentativa frustrada de fuga de dentro da sala, observando a valente atitude da mulher corajosa através da enorme porta que continuava aberta. O dono do império de logística não
não conseguia acreditar na enorme sorte misturada com a bênção divina que a vida lhe havia dado através das incansáveis ações daquela dedicada funcionária de limpeza humilde e focada. Ele pediu gentilmente licença aos rígidos oficiais da polícia, caminhou de maneira muito imponente pelo comprido e largo corredor cheio de seguranças confusos e funcionários surpresos e parou de forma majestosa diante de Sônia Carvalho. O senhor de terno preto elegante e impecável esboçou o primeiro sorriso puramente verdadeiro, de alívio puro de seu dia torturante e aterrorizante. Ele olhou com imenso e profundo respeito para a mulher trabalhadora de roupa sempre impecavelmente azulada, sabendo do fundo de sua própria alma que o destino monumental de 30 mil empregos, espalhados pelas rodovias internacionais inteiras do mundo, repousava seguro nos fortes ombros daquela guerreira urbana, desconhecida e sem diplomas universitários luxuosos e inúteis. Sônia estendeu a mão com a luva chamativa e entregou o pequeno equipamento eletrônico roubado de volta diretamente para as mãos grandiosas de Fernando Guedes. Ela abaixou a cabeça de uma forma humilde e bastante envergonhada por toda a enorme quantidade exagerada de olhares de espanto que agora estavam fixos, voltados nela de todos os cantos e lugares, murmurando um educado pedido de enormes desculpas caso o seu enorme e molhado carrinho de serviço sujo houvesse de alguma maneira atrapalhado a rápida passagem e causado qualquer acidente indesejado contra o rapaz estabanado. O poderoso empresário milionário riu de uma forma alta e espontânea que encheu o enorme corredor inteiro de um forte som acolhedor. Fernando respondeu de maneira muito convicta e gentil que ela jamais precisaria pedir desculpas por ser exatamente a grande peça de salvação responsável por defender de forma imbatível o grande e inestimável patrimônio de inúmeras e incalculáveis famílias, dependentes de toda a movimentada logística, avisando em tom muito alto para que os demais funcionários e todos em volta escutassem muito bem, declarando que se dependesse somente da vontade dele, aquela valente mulher, dona da limpeza, minuciosa, seria eternamente lembrada como a heroína máxima que esmagou a mentira cruel de engravatados muito perversos no momento mais temível possível. Lá de dentro do caótico espaço fechado das mesas redondas espalhadas, os diversos oficiais, investigadores e os auditores governamentais altamente treinados já recolhiam todas as várias pastinhas falsificadas com rapidez impressionante de ações urgentes necessárias para conter todos os terríveis e gananciosos riscos causados, prendendo as pessoas más com muitas algemas de metal em uma grande e humilhante fila indiana feita especialmente para levar cada um dos maldosos invasores desrespeitosos para os distantes carros blindados de grande porte parados muito perto da grande saída de vidro que existia na frente grande do belo edifício monumental. O derrotado Roberto, completamente arrasado, humilhado publicamente e tremendo com um descontrole visível nas suas duas mãos fracas e mentirosas, passava cabisbaixo e derrotado pelos muitos funcionários furiosos, sem levantar a sua expressão amarga, carregando todo o amargo peso infinito das incontáveis multas bilionárias pesadas e do inevitável encarceramento longo que aguardavam a sua maldade para as longas, próximas, imensas dezenas cruéis e rigorosas temporadas sombrias do amargo e terrível sistema penitenciário de grande segurança do severo Estado protetor das economias verdadeiras, construídas no esforço justo. As tristes mentes perversas foram escoltadas e levadas definitivamente, deixando novamente uma imensa e gloriosa sensação maravilhosa e restauradora de paz indestrutível dentro dos corações de todos os honestos ali empregados e fiéis. A enorme ameaça inescrupulosa do roubo sujo havia se dissipado no vento. Fernando Guedes retornou triunfante para o centro do vasto corredor da diretoria, cheia de funcionários sorridentes. O seu escuro e alinhado terno preto representava agora uma profunda âncora constante de
forte liderança, firmeza irremovível, de respeito digno de aplausos. Ele se virou novamente em direção a Sônia, que ainda ajeitava e organizava os grandes produtos perfumados nas prateleiras do carrinho e limpava o seu constante suor na sua própria roupa de cor pura e imensamente azul, usando as costas das brilhantes mãos muito amarelas, devido às peças de forte proteção de borracha firme para limpezas. Ele tocou de leve no ombro da lutadora honesta, chamando muito a atenção e anunciando que precisariam realizar uma ótima e extensa reunião urgente, focada inteiramente em grandiosos reajustes urgentes dos justos méritos, promoções necessárias e recompensas maravilhosas devido ao imensurável, grandioso valor moral entregue, sem falar numa pequena, grande nova cláusula de imensa proteção adicionada nas antigas normas criadas de extrema e essencial confiança, que nunca mais voltaria e ser testada ou falharia num instante assustador, igual a esse, de tanto nervosismo desesperador, naqueles escritórios repletos de segredos esquecidos e deixados pela metade nas escuras poeiras das histórias engavetadas. A poeira finalmente baixou e uma tranquilidade imensa tomou conta dos imensos corredores da sede administrativa da Guedes Logística Internacional. O silêncio que agora imperava no gigantesco prédio não era mais um silêncio de medo e de pavor, mas sim um silêncio de alívio puro e de muita paz restaurada. As fortes luzes brilhantes do teto pareciam iluminar o ambiente de uma forma muito mais calorosa e acolhedora do que antes, refletindo a enorme vitória da honestidade contra a ganância desenfreada. Fernando Guedes estava de pé no centro do saguão principal, observando seus valorosos funcionários retornarem aos seus postos de trabalho com sorrisos sinceros e lágrimas de profunda emoção nos olhos. Ele usava o seu inconfundível terno preto, uma marca de respeito, de força e de liderança indestrutível que agora brilhava com uma glória renovada. O milionário de 58 anos de idade sentia que havia nascido de novo naquela tarde inesquecível, sentindo uma enorme gratidão pulsar forte em seu peito experiente. O seu olhar varreu o imenso salão e encontrou Carlos e Marcos conversando animadamente perto dos grandes elevadores de vidro panorâmico, os dois homens fiéis que permaneceram firmes e leais ao seu lado no momento mais sombrio de toda a sua longa trajetória profissional, de mais de 30 anos de batalhas diárias e suor derramado. Marcos, o jovem assistente jurídico de 28 anos de idade, ainda segurava a sua pasta de couro com as mãos trêmulas de pura adrenalina. Ele havia arriscado o seu pequeno emprego e a sua nascente carreira para defender o fundador da empresa e agora colhia os frutos maravilhosos da sua grande coragem. Fernando caminhou com passos firmes até o rapaz inteligente e colocou a sua grande mão pesada sobre o ombro dele, anunciando ali mesmo e em voz alta que a partir daquele exato minuto, Marcos não era mais um simples assistente do setor jurídico cheio de chefes arrogantes. O dono da logística promoveu o rapaz para o grandioso cargo de diretor-chefe de toda a equipe de advogados da empresa inteira, prometendo um salário digno do seu imenso talento e uma sala espaçosa no último andar do belo edifício. Carlos, o diretor financeiro de 60 anos de idade, aplaudiu a merecida promoção com muita alegria, sabendo que a empresa agora estaria nas mãos de pessoas que realmente valorizavam o trabalho árduo e as leis justas do mercado internacional. A tempestade de mentiras havia passado, levando para longe toda a sujeira e toda a falsidade que tentou criar raízes venenosas na fundação sólida daquela empresa familiar gigantesca. Enquanto a alta diretoria comemorava e reorganizava os grandiosos rumos milionários da companhia global, Sônia Carvalho continuava a sua rotina de forma perfeitamente humilde e silenciosa. A sua roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, brilhando de forma modesta enquanto ela guardava os seus diversos produtos de limpeza e os seus grandes baldes plásticos dentro da pequena sala de suprimentos escondida no andar térreo. Ela tinha 45 anos de idade e um coração maior do que o mundo inteiro. Sônia não queria os holofotes voltados para ela, não queria fama passageira
e muito menos os aplausos das grandes multidões. Ela apenas sentia uma gigantesca e maravilhosa paz interior por saber que havia feito a coisa certa na hora exata em que o destino testou a sua coragem. Ela tirou as luvas de borracha com muito cuidado, lavou as suas mãos marcadas pelo trabalho pesado com um sabão cheiroso e arrumou os seus cabelos de forma simples. O seu turno de trabalho diário havia chegado ao fim e ela só conseguia pensar em voltar para o conforto modesto de sua pequena casa, abraçar a sua família amada e descansar as suas pernas cansadas depois de um dia de reviravoltas tão perigosas e exaustivas. A corajosa faxineira saiu do suntuoso prédio comercial pela grandiosa porta dos fundos, caminhando com tranquilidade pela longa calçada movimentada da metrópole iluminada. Ela pegou o seu ônibus de sempre, o mesmo veículo lotado de trabalhadores cansados que retornavam para os seus lares distantes do centro rico da cidade grande. Durante a longa viagem de mais de 2 horas, cruzando os bairros cheios de trânsito intenso, Sônia encostou a sua cabeça no vidro gelado da janela do ônibus e observou as luzes brilhantes passarem como verdadeiros borrões coloridos na escuridão da noite. Ela pensou no rosto desesperado daquele advogado engravatado caindo no chão, depois de bater violentamente contra o seu pesado carrinho de água. Ela deu um pequeno sorriso solitário, balançando a cabeça de forma incrédula diante da loucura monumental que o seu dia havia se tornado. Ela salvou bilhões de dólares, garantiu a comida na mesa de 30.000 famílias e derrotou uma gangue perigosa de engravatados criminosos e covardes, usando apenas um pedaço de papel amassado e muita inteligência rápida. Quando Sônia finalmente chegou em sua rua simples e humilde, a noite já estava muito avançada e silenciosa. Ela abriu o velho portão de ferro de sua casa modesta e foi recebida pelo abraço apertado de seu filho Lucas, um rapaz muito esforçado de 22 anos de idade que trabalhava de dia como entregador e estudava de noite, e de sua pequena filha Mariana, uma doce criança de 8 anos de idade que pulou no colo da mãe, cheia de grandes saudades. Sônia preparou um jantar muito gostoso e quentinho para a sua família unida, e enquanto todos comiam ao redor da pequena mesa de madeira da cozinha apertada, ela decidiu contar detalhadamente toda a incrível e assustadora aventura que havia vivido no grande prédio luxuoso da transportadora. Lucas ouvia a história com os seus olhos muito arregalados, parando de comer de tão surpreso que estava com a enorme coragem e a grande astúcia de sua própria mãe. A pequena Mariana batia palmas animadas, achando que a sua mãe era uma verdadeira heroína de filmes de ação, muito mais corajosa do que qualquer personagem famoso da televisão. Sônia dormiu naquela noite com o seu coração transbordando de uma leveza infinita, sabendo que o seu grande caráter valia muito mais do que todo o dinheiro sujo guardado nos inúmeros bancos daqueles investidores mentirosos. No dia seguinte, o sol amanheceu forte e brilhante, aquecendo a cidade inteira com uma luz dourada e cheia de novas esperanças puras. Sônia acordou bem cedo, tomou o seu café forte, vestiu o seu uniforme limpo e pegou o ônibus para voltar ao seu humilde posto de trabalho. Ao chegar na gigantesca empresa de logística, ela percebeu imediatamente que o ambiente estava totalmente diferente e agitado de uma maneira muito positiva. Não havia mais advogados arrogantes circulando pelos amplos corredores ou executivos mal educados gritando grosserias com os funcionários mais simples. Havia uma grande movimentação de trabalhadores montando um enorme palco de madeira bem no meio do saguão de entrada principal do edifício de luxo. Caixas de som gigantescas foram espalhadas por todos os enormes cantos do ambiente e milhares de cadeiras foram perfeitamente alinhadas pelo grande espaço. Sônia foi direto para a sua pequena sala de suprimentos, vestiu rapidamente as suas ferramentas de proteção, garantindo como sempre que a sua roupa de trabalho é azul e as luvas são amarelas, e começou a preparar o seu pesado carrinho com produtos de limpeza para mais um intenso dia de muita faxina pesada nos longos corredores do andar térreo e dos luxuosos banheiros dos convidados. De repente, a voz grave e inconfundível de Fernando Guedes ecoou de forma muito alta e limpa
rampa pelos milhares de alto-falantes instalados estrategicamente em todos os inúmeros andares do monumental edifício comercial. O milionário líder estava convocando de forma urgente absolutamente todos os milhares de funcionários presentes no grande prédio corporativo, desde os diretores mais importantes com altos salários até os dedicados ajudantes gerais de manutenção e carregamento, para comparecerem imediatamente ao grandioso saguão principal para uma enorme e decisiva reunião geral de alinhamento e agradecimento público. Sônia achou que precisaria esperar a grande reunião gigantesca terminar para poder limpar a grande bagunça que ficaria no chão do enorme saguão inteiro, mas, para a sua completa e profunda surpresa, o novo diretor jurídico Marcos apareceu correndo no corredor de serviço. O rapaz inteligente estava sorrindo de orelha a orelha e avisou diretamente para a faxineira que o Sr. Fernando havia dado uma ordem muito expressa e clara, exigindo que ela abandonasse o seu carrinho de limpeza naquele exato momento e acompanhasse os diretores para a grande reunião inesquecível. Sônia caminhou de forma muito tímida e envergonhada ao lado do jovem Marcos, sentindo todos os olhares curiosos voltados para a sua presença incomum. Quando eles chegaram ao impressionante saguão principal, a visão era de tirar o fôlego de qualquer pessoa. Havia mais de 4.000 funcionários aglomerados de forma organizada no imenso espaço brilhante, formando um verdadeiro mar de pessoas ansiosas e cheias de esperanças restauradas. No grandioso e alto palco, lindamente decorado, estava Fernando Guedes, imponente e seguro, usando seu belíssimo e perfeito terno preto que transmitia respeito absoluto. Ao lado dele estavam os experientes diretores leais e os novos parceiros comerciais honestos que ajudariam a reerguer todas as grandiosas estruturas da companhia gigantesca. O enorme silêncio tomou conta do grande público quando o dono do grande império global de entregas pegou o moderno microfone nas mãos e começou a discursar com a sua voz forte e recheada de grande emoção sincera. O milionário relatou passo a passo e de maneira extremamente detalhada tudo o que havia acontecido nos assustadores bastidores da perigosa tentativa de roubo corporativo do dia anterior. Ele explicou de maneira muito clara sobre as terríveis mentiras escondidas, os contratos falsificados, as intenções destrutivas dos vilões e a crueldade imensa das milhares de demissões em massa que foram perversamente planejadas pelo insensível e ganancioso conselho de investidores inimigos. As milhares de pessoas que ouviam a impressionante história ficaram de boca aberta e sentiram arrepios fortes de medo, imaginando que poderiam ter perdido o sustento de suas casas. Mas logo em seguida, o tom de voz grave de Fernando mudou, passando de uma enorme seriedade tensa para uma grandiosa e calorosa alegria. Ele apontou o seu longo dedo em direção a Sônia, que estava quietinha e assustada na primeira fila, e contou para o mundo inteiro sobre a gigantesca coragem, a impressionante inteligência rápida e a imensa lealdade daquela brilhante funcionária da limpeza. Ele narrou a épica descoberta valiosa do papel na sala esquecida e o momento exato e heróico em que o carrinho de limpeza barrou a fuga do covarde criminoso engravatado. A multidão gigantesca explodiu em um estrondoso e ensurdecedor aplauso que fez as grandes vidraças do prédio inteiro tremerem de verdade. Milhares de funcionários emocionados gritavam o nome de Sônia em um maravilhoso coro de vozes unidas. Fernando desceu as curtas escadas do belo palco, caminhou calmamente até a assustada e chorosa faxineira e pediu com extrema educação que ela o acompanhasse até a frente de todo aquele público maravilhoso. Sônia subiu os pequenos degraus, com as suas pernas tremendo de muito nervosismo e enorme timidez. A luz forte dos refletores iluminou a heroína do dia. Lá estava ela diante de milhares de olhares de profunda gratidão, vestindo com muito e grande orgulho a sua roupa de trabalho, que é azul, e as luvas, que são amarelas, representando a essência da mais pura honestidade verdadeira que existia no mundo. Fernando abraçou Sônia de forma fraterna e pediu um pouco de silêncio para a grande e agitada plateia animada para fazer o seu último
último e definitivo anúncio transformador. Com os olhos marejados de verdadeira comoção, Fernando pegou um lindo microfone e declarou para que todos escutassem perfeitamente bem que as ações de lealdade extrema e honestidade impecável não deveriam jamais passar sem as devidas e fartas recompensas nesta vida dura. Ele olhou no fundo dos marejados olhos de Sônia e anunciou em alto e bom som que a sua dedicada vida humilde e sacrificada iria mudar radicalmente a partir daquele exato momento glorioso. Como profunda gratidão por salvar o legado de 30 anos da empresa gigantesca e preservar 30.000 empregos valiosos, Fernando presenteou Sônia com um imenso cheque nominal no valor de 10 milhões de dinheiro vivo e livre de impostos, quantia financeira maravilhosa suficiente para garantir o futuro e o conforto luxuoso de todas as longas gerações inteiras de sua amada família unida. Além do enorme dinheiro transformador, o milionário revelou de maneira surpreendente que havia comprado uma belíssima, segura e muito grande casa confortável em um dos melhores bairros residenciais daquela grande cidade, totalmente mobiliada e pronta para morar com segurança e imenso conforto com seu rapaz e a sua menina adorada. A plateia foi ao delírio completo, gritando e pulando de muita alegria contagiante. As fortes lágrimas rolavam soltas e grossas pelo rosto humilde de Sônia, molhando as suas mãos suadas de emoção. Ela não conseguia acreditar que toda aquela imensa e absurda generosidade estava acontecendo de verdade na sua própria vida simples e sofrida. E as grandes surpresas não terminaram por ali. Fernando avisou que estava criando um novo e importante cargo de auditoria geral, de qualidade e confiança máxima dentro daquela gigantesca companhia. Um posto de confiança altíssima que só prestaria contas e informações diretamente e exclusivamente para a grande presidência. E para ocupar de forma definitiva essa posição muito importante, ele convidou Sônia Carvalho para que a empresa jamais perdesse o olhar atento, sábio e puramente detalhista que apenas ela possuía em seu maravilhoso e genial dom natural de enxergar tudo. A humilde e corajosa mulher balançou a sua cabeça, aceitando feliz todas as bênçãos celestiais e abraçou o seu grande e generoso patrão milionário em meio aos calorosos gritos da animada multidão de trabalhadores que agora possuíam uma heroína de verdade para admirar para o resto de suas longas existências. Antes de chegarmos ao emocionante e grande desfecho da nossa história, eu tenho um convite muito especial para você que nos acompanhou até aqui com tanta atenção. Por favor, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas futuras aventuras incríveis. Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Deixe um grande gostei no vídeo para ajudar o nosso trabalho e, claro, deixe um comentário aqui embaixo falando do que você achou da história até o momento e o que você espera para o grande final. A sua participação é fundamental para continuarmos trazendo contos emocionantes como este. Agora, vamos descobrir como essa inesquecível jornada termina. Os anos rapidamente se passaram desde aquele dia incrível e inesquecível de reviravoltas intensas e recompensas maravilhosas. A grandiosa e imbatível Guedes Logística Internacional cresceu de uma forma assustadoramente próspera e extremamente segura, dominando o mercado global com uma equipe focada nas leis verdadeiras e no puro trabalho de respeito constante. Fernando continuou brilhando como o presidente incansável, sempre com o seu alinhado e inconfundível terno preto, espalhando prosperidade pelos 4 cantos do mundo das entregas internacionais rápidas. Marcos se tornou um dos profissionais mais respeitados da sua área de atuação jurídica justa e correta, e a corajosa Sônia Carvalho transformou a sua nova e maravilhosa oportunidade dourada em uma vida repleta das maiores alegrias pacíficas
e grandes conquistas familiares constantes. Ela educou o seu esforçado rapaz brilhante e a sua menina, com fartura e muito amor, em uma belíssima residência repleta de natureza e segurança total. Sônia andava pelos longos e luxuosos corredores da diretoria principal, exercendo o seu importantíssimo e valioso cargo de máxima confiança do patrão milionário, usando terninhos elegantes e vistosos. Porém, para nunca deixar de lembrar e sempre manter a grande memória perfeitamente viva sobre as suas grandes origens de trabalho puro que salvaram bilhões de dólares da cobiça maléfica do mundo moderno e cheio de vaidades vazias, ela guardou carinhosamente com muito zelo dentro de uma redoma de vidro blindado em sua bela e espaçosa sala executiva. O seu antigo e imortalizado uniforme da salvação, sempre orgulhosa por saber eternamente que a roupa de trabalho da faxineira é azul e as luvas são amarelas, os verdadeiros escudos maravilhosos que mudaram a história de um império invencível para todo o infinito e vitorioso sempre.